Legal, gente. Bom, deixa eu então. Boa tarde, Giovânia. Que legal que você está aí com a gente. Eu queria pedir duas coisas para vocês, pessoal. A primeira é se apresentem aí no chat. A gente vai manter a nossa comunicação assim, basicamente pelo chat ali. Então, eu sei que agora no começo não estou me ouvindo, não estou entendendo, tá ruim o som, tá acertando e tal, né? Mas agora que a gente vai começar, queria convidar todos vocês, estou olhando o nome aqui, né? Gilson, Matheus, Richard, a Ana, enfim, você que está aí com a gente, Alessandro, Inácia, queria te convidar a participar e dizer um oizinho ali, boa tarde, sou de tal cidade, sou de tal igreja, cheguei aqui de tal jeito. Gaste esse tempo aí para falar, enquanto eu vou passar um slide, que é um slide bem tranquilo aqui, ele é só para informar vocês, quando vocês vão escrevendo eu vou passando, não se preocupem. Tá bom, queridos? Então, muito bem-vindos a mais um missionário, nosso primeiro missionário inteiramente online, né? Isso aqui foi uma vitória, né? Deus, com certeza, já, assim, abriu tantas portas, fez tantos milagres para que a gente conseguisse chegar aqui onde a gente está, que é fazer esse missionário totalmente assim online, né, via Zoom e tal. E a gente sabe que só o fato de você estar aqui já demonstra esse coração missionário, né, esse coração apaixonado por ver o reino sendo expandido, por ver almas sendo ganhas, né, as missões acontecendo cada vez mais. Por isso eu quero te agradecer e me alegrar junto com você pelo que Deus tem feito. Então, que bom que possa ser um tempo gostoso, a gente juntos aqui nessas próximas, né, 1h30 que a gente vai estar aqui juntos. Bom, a gente vai começar a palestra daqui a pouco, eu só vou terminar esse PPT aqui, essa apresentação, e aí é o tempo de você também se apresentar. Eu estou vendo aí muita gente se apresentando, muito legal, gente, tô feliz com todo mundo que está se apresentando, a gente é gostoso, isso aproxima a gente, né? Sai do computador só para a gente saber de onde você é e tal, com a cheirinha, que legal. Eu sou gaúcho, então é legal ver gente do Rio Grande do Sul, né? Bom, então a gente a gente tem Libras também, então se você precisa do intérprete de Libras, nós teremos ele disponível na sala. São duas pessoas que vão ficar se alternando e elas vão estar assim fixas. A imagem dos nossos intérpretes vai ser fixa ou na nossa apresentação agora, ou quando o palestrante estiver falando também. Você provavelmente já deve estar vendo aí o intérprete. Espera aí, rapidinho. Bom, eu só estava tirando uma dúvida aqui sobre essa questão do intérprete. Se você precisa, você precisa fixar, na verdade, ele. Você clica lá, ele vai estar escrito o nome, intérprete. Deixa eu te falar o nome das duas pessoas também. É a Josélia e a Júlia. A Josélia e a Júlia são nossas intérpretes dessa tarde. E elas estão ali escrito, ó, intérprete Josélia, intérprete Júlia. Então, você clica lá, fixa o nome delas, se você precisar, que daí fica mais fácil. Ok? A gente vai manter a nossa interação basicamente pelo chat. Eu peço que você deixe sua câmera e seu microfone desligado. É mais porque seria legal até, né, a gente poder abrir e ir conversando e discutindo. Mas como o número de pessoas começa a ser muito grande, a gente melhora a conexão, melhora a qualidade se todo mundo desliga a câmera e o microfone. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, seja técnica, né, alguma coisa que não está funcionando, ou seja, alguma dúvida já para o pastor Daniel, e que já fale sobre missões, sobre discipulado, sobre esse momento de pandemia aí, você já vai lá no chat, a gente vai salvar todas as perguntas para um momento depois. Tá bom, queridos? Tenham todos uma excelente oficina. Eu queria começar aqui orando essa... Deixa eu aparecer. Estão me vendo, né? Eu queria começar orando, pedindo para que Deus nos abençoe nesse momento e te lembrando, olha, se você quiser, e é tão gostoso, você vai ver ao longo da oficina,
a diferença que faz se você interage no chat, deixa sua pergunta. A gente tem uma equipe aqui sensacional que vai guardar, depois a gente manda essas perguntas para o pastor Daniel depois, agora, né? Assim, quando ele terminar de falar, a gente manda para ele, aí a gente vai poder conversar de uma maneira um pouco mais íntima também com aquilo que você ficou meio suspenso, não entendeu, ou uma dúvida sincera do coração que talvez ele não abordou, enfim. Tá bom? Abra seu coração aí para esses próximos minutos que a gente vai ter, porque ontem foi uma bênção. Deus, assim, ele tem nos desafiado a coisas enormes. Essa pandemia é uma pandemia global, uma coisa gigante, e o nosso Deus é maior do que isso. O nosso Deus, a missão de Deus é maior do que isso. O reino de Deus é maior do que isso. Então, a gente tem sido desafiado a coisas gigantes. Eu tenho certeza que nessa tarde você vai ser desafiado pelas palavras do pastor Daniel. Tá bom, queridos? Deixa eu orar com você, onde você está aí. Abre teu coração para esses próximos momentos. Deus, muito obrigado, porque é um privilégio a gente poder participar de um encontro espiritual como esse, Deus. Nós sabemos que o Senhor usa essas ferramentas todas, usa o pastor Daniel, que é um homem tão ungido, tão preparado, Deus, para fazer com que a gente seja desafiado a darmos passos mais intencionais, mais profundos, passos mais eficientes também no que diz respeito à expansão do reino nesse momento de pandemia. Deus, nos ajuda e que possamos, Deus, desfrutar desse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pastor Daniel, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Um grande amigo, é um privilégio estar aqui escutando e sendo edificado por essas palavras. A palavra é toda sua, pastor. Maravilha, obrigado, pastor Martin. Seja bem-vindo a todos. Pastor Martin, só para eu me organizar aqui, então temos 40 minutos agora, né, de palavra e depois 20 minutos de perguntas e respostas, né? Então agora começando às 3h15. É isso mesmo, né? Maravilha. Perfeito, pastor, perfeito. Gente, nos adaptando, né, à nossa nova realidade, eu sinto falta aqui, eu estou reconhecendo alguns pelos nomes aqui, amigos meus antigos aí, a Ana e o Marco, né, Richard, líder de célula aqui junto comigo, o Gilson e a Damares, e é uma alegria ter cada um de vocês aqui. Estava olhando no nosso chat ali, gente do Brasil inteiro, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. É muito bom ter você aqui para esse tempo nosso de conversa. Eu vou direto ao assunto, porque 40 minutos vou principalmente ama, né? E eu sou apaixonado por evangelismo, discipulado, missões, plantação de igreja. Falou nesses assuntos, mexeu com o meu coração. E o nosso assunto hoje é evangelismo e discipulado em meio à pandemia. Eu sou o pastor Daniel Torres, um breve resumo aí para você, né, de quem que eu sou, pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Toda a minha vida espiritual foi aqui nessa igreja, né? Então, com 16 anos me converti, conheci minha esposa, fui chamado para o ministério, preparado para ser pastor aqui nessa igreja, plantei igrejas aqui na PIB de Curitiba, né, nessa cidade, ligado à PIB, já fui pastor de crianças. E nesses últimos 2 dias atrás, nós completamos, eu e minha família, 1 ano que voltamos dos Estados Unidos. Eu estava num tempo de estudos nos Estados Unidos, terminando um mestrado, começando um doutorado, e também estávamos plantando uma igreja com imigrantes lá nos Estados Unidos. E estamos de volta, e agora nessa volta ao Brasil, nós estamos liderando um movimento de discipulado. O nome é Movimento Discipular, você já viu ali na tela. Então, você vai ouvir um pouquinho mais sobre essa mobilização que está acontecendo na nossa igreja, e tem sido uma alegria poder servir o reino de Deus nessa capacidade, fazendo o que eu amo fazer, o que eu sinto que fui chamado a Deus para fazer. Então, esse é um pouquinho do Daniel, e deixa eu falar um pouquinho desse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo, ele trouxe desafios e oportunidades. Todo tempo de mudanças bruscas, como esse que a gente está vivendo, né? Eles vão trazer desafios e ou formas que nós vamos ter que nos reinventar em áreas que nós já tínhamos caminhos traçados, coisas que a gente já tinha mais ou menos um padrão do que fazer e a gente tem que se reinventar do zero. E evangelismo e discipulado, assim como quase todas as áreas que nós temos na nossa vida, nós tivemos que reinventar nesse tempo de pandemia, não é verdade? Um pequeno descritivo, né, do que deve estar sendo a sua realidade aí nesse tempo da pandemia.
descreve muito bem o que é a minha realidade aqui nesse tempo de pandemia. Nós estamos experimentando jornadas longas de trabalho, né, e de ministério, caso você seja pastor ou ministro, como eu. Aumento das tarefas domésticas, principalmente para famílias com filhos. Eu tenho 3 filhos, então a dinâmica lá em casa está bem intensa, é bem dinâmico realmente, assim, né? Você organizar a casa e cuidar dos filhos e ensinar as lições para os seus filhos, fazer as suas funções, né? A somada estudo, enfim, bastante coisa. Eu sei que você também está com uma série de demandas aí, 8 horas, e isso afeta o nosso descanso noturno. A gente acaba não dormindo tão bem. Eu tenho visto isso acontecendo na vida das minhas crianças também. Tem um sono mais perturbado à noite, não conseguem descansar de uma forma que descansavam antes, né? Não gastam tanta energia, principalmente criança, né? Quanto gastavam antes da pandemia. Soma-se a isso as preocupações financeiras, sociais, familiares, de saúde, ansiedade, medo, preocupação, enfim, gente. Verdade é que a gente não aguenta mais essa quarentena. É difícil da gente imaginar, antes disso tudo acontecer, 6 meses sem você poder sair de casa direito e todas as restrições e tentando se readaptar a esse normal. Então, tem uma série de coisas que nós tivemos que nos reinventar nesse meio dessa pandemia. Por exemplo, eu tinha um hábito, né? Eu buscava viver isso na minha vida, e ainda busco, na verdade, mas por situações, pela circunstância, hoje isso é muito mais difícil, que eu procurava evangelizar uma pessoa na rua, na dinâmica do dia a dia, seja no mercado, posto de gasolina, enfim, nessas dinâmicas, eu procurava, uma vez por semana, ter como uma meta pessoal eu poder estar compartilhando o evangelho com uma pessoa. Além de toda a dinâmica de evangelismo, de discipulado via relacionamentos, né? E eu me vi forçado a reimaginar isso, porque você não sai com tanta frequência, você não tem tanto contato com pessoas que você não conhece, e mesmo que você tenha, as interações com pessoas que você não conhece nesse tempo, elas estão muito mais limitadas, não é verdade? Então, isso é uma forma que afetou a minha dinâmica de evangelismo e discipulado nessa dinâmica da pandemia. Você já ouviu falar sobre isso, bem provavelmente, mais do que uma vez. Se você está aqui nessa sala, provavelmente você é um apaixonado por essa área, assim como eu, de evangelismo e discipulado. E você já ouviu a importância, o valor que tem o evangelismo via relacionamentos, que essa é a forma, uma das formas mais efetivas de se evangelizar. E eu diria que na pandemia, talvez esse é um dos únicos jeitos, ou um dos jeitos mais efetivos realmente. Isso foi reforçado ainda mais, né, devido à situação que nós estamos vivendo, como que nós estamos vivendo todo esse tempo de enclausuramento, todo esse tempo de quarentena. Bom, falamos um pouquinho do cenário atual e me dá uma certa angústia falar sobre isso. É ruim, né? A gente vê como tem sido esses desafios do tempo. Mas, assim como tem desafios, gente, tem grandes oportunidades nessa área de evangelismo e discipulado. Se você não está conseguindo percebê-las, se você não está conseguindo aproveitá-las, eu espero que essa oficina seja um despertar para você dessas questões, dessas oportunidades que estão ao nosso redor, tá? E deixa eu falar um pouquinho com você. Na verdade, primeiro eu quero trazer um testemunho aqui para a nossa conversa, um testemunho que nós colhemos durante esse tempo da pandemia, da nossa irmã Sabrina. Então, eu queria pedir só para o Martin ou o intérprete só me confirmar se o áudio está saindo direitinho aqui, e eu vou colocar o vídeo aqui da Sabrina. Ok. Aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui o vídeo dela para que a gente possa... Só me confirma se está saindo o áudio. Olá, meu nome é Sabrina. Está saindo. Ótimo. Maravilha. Então, ouça esse testemunho das oportunidades que nós estamos tendo de evangelismo e discipulado durante a pandemia. Olá, meu nome é Sabrina. Eu frequento a PIB já tem 1 ano. E quando eu entrei na PIB a primeira vez, eu senti uma emoção que talvez muitos de vocês também tenham sentido. E todas as vezes que o pastor dizia, você que quer
ser discipulado, quer ser membro da igreja, procura um dos nossos ajudantes. E eu sempre resistia em ir porque eu queria honrar um compromisso, se eu firmasse um compromisso ali. E sempre fiquei resistente. Até que veio o isolamento social, veio a pandemia e junto com ele a igreja teve um novo formato de tudo. Num dos cultos online, o pastor disse: você que aceitou Jesus, aquele dia que eu senti aquela emoção, com certeza foi o dia que eu aceitei Jesus. Clica nesse link. E eu cliquei. E prontamente, no dia seguinte, alguém entrou em contato comigo e que me encaminhou a Sandra, minha discipuladora, que eu tenho um carinho muito grande por ela, um carinho honesto e verdadeiro. E ela tem sido incrível, maravilhosa para mim. A importância do discipulado online, para mim, foi a questão do conforto da minha casa. Família, filhos, trabalho. Nem sempre a gente consegue largar tudo e ir até algum lugar. E o discipulado online, ele me trouxe esse conforto. Eu organizo tudo, eu preparo tudo, deixo tudo organizado e vou para o meu horário de bênção, meu horário de estudo. E tem sido muito incrível. Não pare. Tem sido bem importante para mim e para tantas pessoas. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu queria ressaltar essa experiência que você acabou de ouvir aqui, né? Como a Sabrina vai contar para a gente que esse tempo da pandemia, para ela, foi um tempo dela se aproximar de Deus. E, gente, eu diria para centenas, até milhares de pessoas. Pelo menos na nossa igreja local, essa tem sido a experiência de pessoas tendo um encontro com Deus, de pessoas estarem abertas para conhecerem mais sobre Deus. Semana passada eu ouvi talvez uma das... Eu amo essa conectividade, me fascina ver como essa facilidade da internet, essa conectividade hoje em dia, como o Espírito Santo, como um visionário que como ele usa isso para aproximar pessoas de Deus. E eu estava numa reunião e ouvi o testemunho de uma outra discípula desse movimento que tem acontecido de evangelismo discipulado na nossa igreja. O nome dela é Jaqueline, ela está na Suíça e participando dos nossos cultos, ela também se sentiu motivada a dar um próximo passo na vida dela com Deus, já conhecia a nossa igreja, tinha sido evangelizada aqui na nossa igreja e estava lá na Europa. Bom, Jaqueline entrou em contato com a gente, nós conectamos ela com uma discipuladora que está na Bahia, uma das nossas missionárias, a Luciana. A Luciana discipulou a Jaqueline. A Jaqueline foi conectada com uma célula em Curitiba, célula do Diego. E motivada por essa célula, Jaqueline caminhando, vendo a realidade, a necessidade de imigrantes ali na Suíça, onde ela mora, ela decidiu começar uma célula com crianças refugiadas na Suíça. E algumas semanas atrás a gente estava celebrando o início dessa célula entre crianças refugiadas na Suíça, devido a um mover de evangelismo e discipulado que começou na PIB Curitiba, e a Jaqueline se sentiu motivada a fazer parte desse movimento, foi discipulada, está sendo estimulada para que ela possa ser uma discípula de Jesus, ali onde ela mora. Então, gente, as dinâmicas do Espírito Santo, a gente não entende como é que isso tudo pode funcionar. Deixa eu te dizer um pouquinho do que está acontecendo na nossa igreja no macro, tá? Eu gosto de saber histórias, porque os números eles podem apontar o mover de Deus, mas é tão gostoso a gente ouvir as histórias do que Deus está fazendo, né? Então é nesse sentido que eu falo para você dos números, do que está acontecendo nessa área de evangelismo, de discipulado na nossa igreja, o que Deus está fazendo aqui. E com certeza tem coisas a fazer ao seu redor, onde você estiver. Agora a gente precisa estar com o ouvido atento para o que Deus está fazendo, olhos atentos para o que Deus está fazendo, né? Então, a gente começou uma iniciativa aqui na nossa igreja que a gente chama de Jesus e a Resposta. E aí, basicamente, através das mídias sociais, seja através de um vídeo, através de um post, de uma foto, de um texto, você convidar as pessoas a darem um próximo passo na caminhada delas com Deus. E nós afunilamos todas essas respostas em um link só, em que a gente pudesse dar um retorno para essas pessoas, nos comunicarmos, nos conectarmos com essas pessoas. Então, nós estamos trabalhando com um link só que se chama pibcuritiba.org.br/Jesus. Todas as pessoas que buscam ajuda,
no meio dessa campanha que a gente tem feito online, elas recebem uma ligação, recebem um retorno nosso. Nós tivemos 216 respostas a essa campanha e 128 pessoas estão sendo discipuladas ou já terminaram os seus discipulados, motivados com essa campanha, né, de forma online, que a gente tem promovido aqui como igreja. Né? Falando ainda de uma forma mais macro ainda, do que está acontecendo desde o começo da pandemia, aqui, olha, a gente chamou essa iniciativa de discipulado online. De novo, todos os cultos, células, todos os eventos que a gente tem aqui na igreja, a gente procura convidar pessoas a dar o próximo passo com Jesus. E a gente já teve, aqui, olha, você tem um número aqui atualizado de sexta-feira, 1.739 pessoas buscando algum tipo de acompanhamento, de discipulado na nossa igreja. E nós já temos mais de 1.400 pessoas acompanhadas, discipuladas. E esse é um mover de Deus, né? Não é uma pessoa só que consiga fazer isso, não é um grupo de pessoas, é uma igreja inteira. Né? A gente começou desde o começo da pandemia a podermos registrar quem são os discipuladores que estão ativos, que estão engajados nessa ação de discipulado, de evangelismo. Eu sei que o número é muito maior do que o que a gente pode contar. Hoje em dia, nós temos 800 pessoas conectadas nesse movimento de discipulado. Discipuladores, né, que estão cuidando de outras pessoas, acolhendo outras pessoas. E tem sido tão gostoso receber o retorno das pessoas, de como elas estão sendo bem acolhidas, de como elas estão sendo ensinadas na palavra de Deus, acolhidas na família de Deus. Então, assim, uma dica que eu queria te dar, e aqui eu vou para minhas dicas pessoais, eu tenho mais um dadozinho que eu queria te falar aqui, né? Nossa última assembleia, que nós recebemos 366 pessoas, talvez isso para a sua realidade, você talvez esteja numa igreja menor, né? Numa igreja pequena, fica aqui uma igreja com 13 mil membros, então acaba que a gente consegue mobilizar esse grande grupo de pessoas, né? Mas olha, eu quero te dizer o que você pode fazer na sua realidade, né? O que independente da sua dinâmica, do tamanho da sua igreja, do que você esteja vivendo, é possível você fazer coisas marcantes durante esse tempo da pandemia, sabe? Olha só o que aconteceu na minha vida, por exemplo, fruto desse tempo de pandemia também, né? Eu já te falei que o evangelismo como relacionamento, ele é uma das grandes marcas desse tempo que nós estamos vivendo, né? E mais do que nunca é através do relacionamento com amigos, com familiares, que você vai conseguir ver frutos nessa área de evangelismo e discipulado. Me marcou muito uma experiência esse ano em que eu, desde o começo do ano, quando eu voltei para o Brasil, eu estava comprando pizza na mesma pizzaria, na mesma quadra onde eu moro, tem uma pizzaria, e eu fazia questão de ir ali no balcão da pizzaria, conversar um pouquinho com o atendente, com os donos, fazer amizades, fazer relacionamento. Teve uma semana durante essa pandemia que a dona da pizzaria foi lá na minha casa, me interfonou, perguntando se eu podia orar com eles lá na pizzaria, orar com os funcionários, com os motoboys, estava todo mundo muito assustado, isso foi no comecinho da pandemia. E eu prontamente aceitei, né? E meus irmãos, desde quando eles fizeram esse convite, toda semana, eu tenho ido ali na pizzaria, toda sexta-feira, orar com eles, desenvolvido relacionamentos, feito amigos, ganha confiança, né, de pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, do amor de Deus. E eles estão se aproximando de Deus também. Então, esse relacional, essas questões que você precisa ficar atento com os seus vizinhos, com pessoas que você conhece, com pessoas que você trabalha, com pessoas que você estuda, e que você possa estar atento às oportunidades que Deus colocou ao seu redor. Uma outra dica que eu queria te dar é que você possa estar caminhando unido com um grupo de irmãos que tenham o mesmo propósito. Aqui na nossa igreja nós chamamos isso de célula. Talvez na sua realidade, na sua igreja, seja chamado de pequeno grupo multiplicador, seja qual for a terminologia que você usa. As células, elas são um instrumento de Deus para que a gente possa manter uns aos outros motivados frente à rotina do dia a dia, às dinâmicas do dia a dia, principalmente nessa área de evangelismo e discipulado. Também durante essa pandemia, eu juntamente com um outro casal que estava aqui na nossa oficina ontem,
o Elcio e a Valéria, nós começamos uma célula. Isso foi em maio. Começamos uma célula aqui com pessoas aqui de Curitiba. E nessa célula, que acontece nas sextas-feiras, nós já estamos com quase 20 casais nessas células. Só cuidando, motivando, incentivando, né, uns aos outros durante esse tempo que a gente está vivendo. Por exemplo, uma coisa legal que aconteceu na nossa célula é que toda semana a gente deixa um desafio que nos mova em direção ou à comunhão entre nós ou ao evangelismo e missões. E o desafio dessa semana que a gente colocou na célula, né, que o Elcio, na verdade, colocou para a gente, foi fazer alguma comida e escrever uma cartinha e deixar para o nosso vizinho. Fazer um pão, fazer uma torta. A nossa célula na sexta-noite. Como foi gostoso, ontem de manhã, a gente já recebeu no WhatsApp do grupo a mensagem de que uma das pessoas do grupo já tinha comprado um pedacinho de torta, já tinha escrito uma carta e já tinha colocado ali para o seu vizinho. Sabe, nesse tipo de iniciativa, a gente vai se empolgando, a gente vai motivando uns aos outros. E é tão interessante ver o que Deus está fazendo durante essa pandemia, né? Outra coisa que eu queria ressaltar com você, que tem sido a minha experiência pessoal nessa área de evangelismo discipulado, é que as nossas barreiras geográficas, se antes elas já não existiam de uma forma muito definida, agora muito menos. A gente consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro e agora ficou ainda mais disseminado todas essas formas de conexão e comunicação pela internet. Agora, no mês de agosto, vendo a grande demanda de pessoas procurando a nossa igreja de outras regiões do mundo, do Brasil e do mundo, a minha família, eu e minha esposa e o Elcio e a Valéria, né, esse casal de líderes que estamos fazendo célula juntos, nós nos sentimos desafiados a começar uma célula só com pessoas que moram fora de Curitiba. Então, toda segunda noite, nós nos reunimos com pessoas de fora de Curitiba. Eu vi aqui já no nosso chat, aqui no nosso grupo, o Gilson e a Damares, que estão lá em Joinville, e conheci Gilson e Damares durante esse tempo da pandemia. E Gilson e Damares estão com a gente lá na célula, toda segunda-feira. Casal precioso, família preciosa. Nós temos nessa célula gente do Rio Grande do Sul, Joinville e Santa Catarina, do interior do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tem uma irmã que se conecta com a gente lá do Alabama, dos Estados Unidos, para essa célula. Então, é interessantíssimo ver como a pandemia ela trouxe, sim, restrições, trouxe, sim, dificuldades, mas ela trouxe também muitas oportunidades. A pergunta que eu queria fazer para você nesse momento, uma pergunta reflexiva, nossa hora de interação vai chegar, né? Eu queria perguntar para você, para pensar. Você está aproveitando e está conseguindo observar as oportunidades ao seu redor durante esse tempo da pandemia, nessa área de evangelismo e discipulado? Você está conseguindo observar as pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de conforto? Uma outra coisa que eu assumi como prática durante esse tempo da pandemia é, sempre que Deus me traz uma pessoa na minha memória, ou sonho com a pessoa, ou lembro da pessoa durante o dia, e que não é uma pessoa que eu normalmente penso nela, né, não é uma da família próxima e tudo mais, eu peguei por hábito mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntar se está tudo bem com ela. E olha, eu já tive algumas surpresas durante essa pandemia. Pessoas que estavam precisando dessa ligação, ou desse toque, ou dessa mensagem, pelo simples fato de se sentir cuidada, de se sentir importante, né, e lembrada. Então, faça isso. Se Deus te lembrar alguém durante esse tempo da pandemia, manda uma mensagem. Quem sabe ali você começa um processo de evangelismo e discipulado com alguém que realmente está precisando. Vamos adiante aqui. Eu quero falar com você um pouquinho da base, tá, que fundamenta essa nossa visão de evangelismo e discipulado na nossa igreja. Essa construção que estamos fazendo de um movimento de discipulado, sonhando, né, num movimento que possa impactar não só a nossa igreja local, possa impactar o Brasil, possa impactar o mundo. Espero que te inspire aí onde você está. Essa é a nossa missão aqui da nossa igreja. Levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Eu gosto demais dessa missão da nossa igreja, porque tudo nela
tem a ver com pessoas. E tudo nela aponta para Jesus. Então, a nossa dinâmica de discipulado, de vida com Deus, aqui do movimento discipular, ela se baseia nessa missão de vida, que a gente quer realmente levar pessoas a viver essa missão da forma plena. E o desdobramento da nossa missão enquanto movimento discipular é bem parecido com essa. Tem alguns aspectos peculiares que eu vou destrinchar com você durante aqui a nossa conversa juntos, mas eu diria que a missão do movimento discipular é proclamar o Evangelho e levar cada crente à maturidade cristã pelo poder do Espírito, do amor de Cristo, para a glória de Deus, por meio da Bíblia, da oração e do engajamento na missão de Cristo. Eu vou falar mais sobre isso aqui nos próximos slides. E rapidamente, né, falando para você de qual é a nossa visão, o que a gente está sonhando construir agora, nesse momento. Bom, o primeiro passo é a gente trabalhar internamente essa visão, essa missão, toda essa mobilização de evangelismo e discipulado que nós estamos fazendo na nossa igreja. Então, a nossa visão nesse momento é inspirar, capacitar cada membro da PIB Curitiba para ser um discípulo que multiplica discípulos, trabalhando com essa mentalidade de multiplicar o reino de Deus. Que cada pessoa que for acolhida na nossa igreja, cada pessoa que for cuidada da nossa igreja, possa ser um potencial acolhedor, discipulador num futuro próximo, cuidando de pessoas também, aprendendo isso como um DNA da vida cristã. E deixa eu te falar um pouquinho dos nossos valores. Olha, aqui vem dicas muito práticas para o seu evangelismo e o seu discipulado. Então, se você está anotando as coisas, se você gosta de anotar, eu te encorajo a você anotar esses 5 princípios, esses 5 valores que eu observo, na verdade, no discipulado de Jesus. Esses valores, eles nascem observando como que Jesus discipulou os seus 12 apóstolos e como que ele interagia com as pessoas ao seu redor nessa área de evangelismo, discipulado e na plantação da igreja cristã, né? No início da igreja cristã. Então, e olha só, uma outra coisa que eu preciso falar com você, caso você ainda não esteja inscrito, não esteja seguindo a gente nas mídias sociais, quero te convidar a você seguir o Movimento Discipular no Instagram, no podcast lá no Spotify, no Facebook, no YouTube. Nós estamos em todos esses canais e eu fiz vídeos curtinhos sobre cada um desses valores. Se você quiser revisitar, eu vou poder só pincelar com você aqui, mas se você quiser replicar isso para alguém, passar isso adiante, você tem isso tudo lá no Movimento Discipular. Você pode procurar a gente nas mídias sociais. Mas deixa eu falar com você sobre como eu vejo esses valores aqui do reino de Deus. Primeira coisa, quando eu penso em evangelismo e discipulado, e você vai concordar comigo, que tudo nasce, tudo começa a partir da nossa intimidade com Deus. Eu gosto de falar assim, né? Que a partir do seu relacionamento vertical com Deus, os seus relacionamentos horizontais, eles vão ser influenciados. Então, tanto na área de evangelismo quanto na área de discipulado, a sua intimidade com Deus vai ser o grande diferencial na sua caminhada, no seu impacto na vida das pessoas ao seu redor. Então, lembre que você precisa ter a sua comunhão com Deus. E que isso vai fazer grande diferença na forma que você evangeliza, na forma que você discipula. Segunda coisa, os relacionamentos transformadores. Eu fico impressionado em ver como Jesus ele era intencional e como Jesus ele conseguia se aproximar tanto de pessoas tementes a Deus, como de pessoas que não temiam a Deus. Usando o nosso linguajar hoje, tanto de crentes quanto de não crentes. E eu quero te incentivar a ser uma pessoa que tenha esses relacionamentos intencionais, esses relacionamentos transformadores na sua vida. E que isso possa ser fonte de grande inspiração para você nessa área de evangelismo e discipulado. Deixa eu passar pelo terceiro aqui valor, que é ter intencionalidade no ensino. Eu acredito que todos os ambientes que você esteja são ambientes onde você precisa evangelizar e discipular, tá? Dentro da igreja, nós temos ambientes com diferentes números de pessoas, né? Nós temos o ambiente do culto, temos o ambiente do pequeno grupo, temos o ambiente do discipulado 1 a 1,
E cada um desses ambientes, eles podem contribuir para o discipulado cristão. Eu não acredito em só um ambiente que possa fortalecer ou que possa ser útil para o discipulado, mas que todos esses ambientes eles são complementares. Agora, pensa em como ser intencional nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudo que você tem, ambientes fora da igreja. Como que você pode ser intencional no compartilhar da sua fé nesses ambientes? Eu lembro que eu estava, semana passada, fazendo um discipulado e os meus discípulos, eles me confessaram que eles têm dificuldade de compartilhar a fé deles em ambientes públicos, em ambientes com amigos deles, né? Dificuldade de falar sobre a fé deles. Eu comecei a conversar como que eles podem fazer isso, mostrar como eles podem ser intencional, que os relacionamentos deles têm que ser regados à oração, seja os familiares, seja os de amizade, e que você precisa ter essa disposição, essa intenção de estar pronto para compartilhar a sua fé em qualquer momento. Ou como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Essa tem que ser a sua disposição enquanto discípulo de Jesus, enquanto cristão. E foi interessante que eu perguntei para eles assim, olha, vocês conseguem identificar 2, 3 pessoas do relacionamento de vocês que vocês acreditam que essa pessoa não tem um relacionamento com Deus? E óbvio que eles conseguiram fazer isso, né? Conseguiram ali rapidamente pensar no nome de 2, 3 pessoas. Então, eu dei semana passada o primeiro passo com eles. Falei, olha, nosso primeiro passo vai ser orar por essas pessoas. Nós vamos começar a orar. Eu compartilhei com eles as pessoas que eu estou orando e procurando me aproximar delas para que eu tenha uma oportunidade de falar do amor de Deus. E eu pedi a permissão para eu orar pelas pessoas que elas podem estar falando do amor de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos ver coisas de Deus acontecendo por causa desse regar da oração nos nossos relacionamentos. Então, seja intencional em todo ambiente que você estiver. Outra coisa, que o seu discipulado, o seu evangelismo, ele possa envolver todas as áreas, todos os sentidos, né? Às vezes a gente pensa em discipulado só envolvendo o intelecto. Eu gosto de pensar num discipulado, num evangelismo, que ele envolve mente, mãos e coração. O intelecto, o psicomotor e o afetivo. O discipulado e o evangelismo, ele precisa envolver essas coisas. Quando você está falando de evangelismo, você não vai só convencer as pessoas de verdades intelectuais. Você não está só informando o racional da pessoa. Você precisa ter um relacionamento. Você precisa se importar com a pessoa. E eu diria que o se importar com a pessoa vai ser, talvez, em muitos contextos, mais importante do que aquilo que você vai tentar convencer ela racionalmente. E outra coisa, as suas ações vão falar tão alto quanto as suas palavras. Então, tanto no evangelismo quanto no discipulado, procure ser prático. Procure envolver esses 3 campos, né, do conhecimento. A mente, o coração e as mãos, para que pessoas possam conhecer essa mensagem de Jesus. E por último, uma forma que eu gosto de resumir discipulado, eu acredito que é interessante você pensar que isso significa imitar Jesus. Quando você está imitando a forma que quem Jesus é e o que ele fazia, você está compartilhando, você está representando Jesus na vida daquela pessoa. Ou seja, você vai estar evangelizando e discipulando as pessoas ao seu redor. Esses 5 valores, eles vão culminar numa definição, assim, num resumo, né, do que nós sonhamos ver pessoas mobilizadas por esse movimento. Como é que elas podem repercutir isso nas suas vidas, né? O discipulado, ele envolve mente, mãos e coração de cada seguidor de Jesus. E nós desejamos, por meio desse movimento, ajudar a nossa igreja a transformar novos discípulos em ministros do reino de Deus, pelo poder do Espírito, no amor de Cristo e para a glória de Deus. E agora eu quero colocar 3 ferramentas práticas na sua mão para que você possa evangelizar e discipular em abundância. Então, se prepara aí para as nossas dicas práticas, tá? De como que você pode fazer isso. Primeira dica prática, que envolve a
mente, tá? Eu diria assim, que seria mais ligado ao discipulado cognitivo, tá? Aqui na nossa igreja nós temos uma linha de ensino que nos dá um norte do que a gente precisa ajudar um novo discípulo, como eu coloquei lá, até ele se tornar um ministro do reino de Deus. Essa é a linha básica da nossa igreja que nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada. Então, nós começamos com o primeiro material que a gente chama de Caderno do Discípulo. Depois tem o material que nós chamamos de Ser Igreja. Em tempos normais, nós temos até um retiro aqui para que a pessoa possa ter uma análise da sua vida. Logicamente, durante esse tempo, isso está cancelado. Nós temos um material que nós estudamos sobre dons e espiritualidades. E fazendo um adendo aqui, gente, eu tenho ficado surpreso. Quantas pessoas eu tenho discipulado que têm dificuldade de entender os seus dons aqui. Então, fique atento quando você está discipulando pessoas. Mesmo pessoas que não são novas na fé, não. Pessoas que já têm caminhada com Deus, tá? Nós trabalhamos de forma mais profunda a teologia da vida dessa pessoa, ajudamos ela a se tornar um discipulador, trabalhamos a autoridade espiritual e submissão na vida dela e a liderança de célula. Aqui a gente está ajudando essa pessoa a dar os passos, crescendo nessa missão que Jesus nos confiou. E isso tudo está à sua disposição, de forma gratuita. Se você entrar nesse site aqui, olha, ajornada.com.br, todo o nosso material está lá, disponível de forma gratuita, gravada. Os pastores da nossa igreja gravaram esses módulos iniciais aqui, as lições. Então, você pode acessar, aproveitar. Pessoal que precisa, aqui tem material em Libras, né, tem áudio. Então, nós procuramos atender todas as demandas da nossa igreja nesse nosso recurso aqui. Esse é um recurso para você da forma cognitiva. Agora, algo que tem me ajudado no campo afetivo do discipulado, eu tenho chamado isso de Bíblia, oração e missão. Uma coisa que eu bato na tecla com as pessoas que eu estou caminhando, desde o começo do discipulado, é que o que vai ajudar elas a crescerem na vida delas com Deus, mais do que o estudo do material que nós fazemos juntos, é o crescimento delas com a Bíblia, o crescimento delas em oração e o crescimento delas no engajamento na missão de Jesus. Então, é muito importante que durante toda essa caminhada eu possa estar ajudando essa pessoa a crescer, a se desenvolver nessas 3 áreas. Porque em algum momento, a nossa caminhada de discipulado ela vai se distanciando, vai se tornando uma mentoria. E se eu não ajudei essa pessoa a solidificar essas bases da vida dela com Deus, ela vai ter dificuldade de dar os próximos passos. Por isso, use o bom no seu discipulado com pessoas que você está ajudando no começo da caminhada cristã. Isso serve para mentorias com cristãos com mais experiência na vida cristã. Isso serve também no evangelismo, quando você vai colocando na forma prática para a vida daquela pessoa, disseminando a Bíblia no coração dela, né? Se aproximando dela em oração, perguntando se ela tem um motivo de oração, ajudando ela a ver como o corpo de Cristo funciona, convidando ela para participar de uma célula, de um culto. Enfim, você pode usar isso tanto no evangelismo quanto no discipulado. E por último, nosso tempo está acabando aqui, eu estou nos meus últimos 3 minutinhos, eu quero te mostrar a última, o que envolve mais o aspecto prático do discipulado. E a gente tem trabalhado isso bastante aqui na nossa igreja, o ciclo do discipulado. Isso daqui está baseado, tá? Essa estratégia está baseada na grande comissão, Mateus 28:19. É um texto importantíssimo da palavra de Deus que você tem que ter de cor no teu coração. Né? Quando Jesus disse, portanto, vão a todos os povos, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Mateus 28:19. E eu consigo ver esses passos aqui em Mateus 28:19. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho, façam discípulos, como ele fala lá em Mateus 28:19, ele está falando que o primeiro passo desse processo é alcançar pessoas, através da oração, através do testemunho da sua fé. E quando essa pessoa vem a um compromisso com Jesus, é um marco de você alcançou aquela pessoa e alcançou aquele ponto da caminhada dela com Deus. Agora, você não vai parar aqui, você não vai só semear a palavra, você vai acolher essa pessoa na igreja. E é por isso que Jesus falou que nós devemos batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acolher pessoas na nossa igreja, aqui em Curitiba, significa acolher essa pessoa numa célula, acolher essa pessoa num culto, ajudar ela a começar uma caminhada formal de estudo da palavra de Deus, um discipulado.
E um marco de que nós alcançamos essa fase de acolhimento, que a pessoa ela está integrada na igreja local, é o batismo. Mas olha, meus irmãos, a gente não pode parar aqui. Nós precisamos prosseguir no aperfeiçoamento da fé daquele irmão. Não pare aqui. Continue. Ajude aquele irmão a descobrir os seus dons, a servir em um ministério. Ajude ele a começar um novo ciclo de discipulado. Nós desenhamos isso aqui como um ciclo e não como uma forma linear, de forma proposital, porque isso é um ciclo que se repete. Esse novo discípulo, ele precisa começar esse ciclo com outra pessoa, se ele entendeu essa missão de Jesus na sua vida. E ajude ele a continuar a preparação, a sua preparação, o seu crescimento formal como discípulo de Jesus. E o marco de que nós alcançamos essa terceira parte na vida da pessoa é que nós ajudamos essa pessoa a multiplicar um discípulo, que ela conseguiu alcançar, acolher e aperfeiçoar uma outra pessoa. E assim nós vamos multiplicando com essa mentalidade de não só de adição, não só de um traz mais um, mas que todo o corpo de Cristo está mobilizado nessa ação de alcançar pessoas para a glória de Deus. Bom, meus irmãos, o meu tempo estourou. Eu não quero também entrar no nosso tempo de perguntas e respostas, porque acredito que esse é um tempo rico. Então, devolvo a palavra aqui para o pastor Martin e fico aqui pronto para receber as respostas, as perguntas de vocês. Uau, gente, que especial, né? Deus foi muito, muito bom conosco. A gente pôde aprender coisas preciosas aí. Eu estava anotando aqui e assim, uma das coisas que sempre me chama a atenção, e eu conheço muito bem o pastor Daniel Torres, posso chamá-lo de um amigo, né? Essa questão da intencionalidade. Naqueles pontos, né, falando sobre o discipulado, de intimidade com Deus, e claro que isso é o pré-requisito, mas quando pega a intencionalidade, a parte do holístico, né, de tudo, né, de envolver tudo que você é e tudo que você faz e tal, eu consigo ver isso na prática, na vida do pastor Daniel Torres, e aí parece que chega de uma maneira tão gostosa no nosso coração, né, você que está nos escutando, eu imagino que deva ser algo tão gostoso você poder escutar e perceber, puxa, entendi, há um caminho, assim, legal de ser feito, sabe? Às vezes, eu queria abrir esse momento para perguntas, mas já quero emendar com uma pergunta aqui, pastor Daniel, que é, então assim, você que quer mandar perguntas para nós, por favor, manda no chat aí, talvez alguma coisa que chamou a tua atenção, alguma coisa que ficou aí, talvez sem entender muito bem no coração, ou um comentário positivo, né? Olha, puxa, aqui a gente tem feito assim, assado e tal, o que eu poderia melhorar e tal, algum sentido assim. Manda pra gente no chat. Mas uma das coisas que eu acho que chamou a atenção aqui já, pastor, é o aspecto de como fazer esse discipulado e como viver esse evangelismo e tal, mas sem focar somente nos números. Como é que a gente faz esse cuidado? Porque há uma necessidade, lógico, né? O pastor falou isso no começo, né? Existem os números e tudo mais. Isso a gente não quer focar só nisso. O pastor mesmo falou. Mas aí eu queria, e assim, puxa, o pastor é um homem tão coração, assim, né? Que eu conheço tão bem. Como que a gente une essas duas coisas? Enfim, pastor, nos ajuda com isso. Martin, o meu nome nunca me deixa esquecer isso, né? Deus é aquele que sonda as nossas motivações, né? O nome Daniel significa Deus é meu juiz, né? E é Deus quem sonda o nosso coração nessa dinâmica. E realmente a gente não pode se encantar por números, por oportunidades, né? Eles devem apontar para a gente que a gente está indo no caminho certo. Só isso, né? E a gente pode fazer as avaliações. Para a gente não se perder nisso, Martin, eu acho que é realmente você sempre estar em contato com as pessoas, se importar com elas, né? Cuidar de vidas, cuidar de pessoas, né? Um exemplo da vida de Jesus que me chama muita atenção é que um dos primeiros ajuntamentos que Jesus fez, eu depois posso pegar a referência aqui, eu estou tentando puxar na minha cabeça se é Lucas capítulo 4, Mateus 4, mas assim que ele teve aquele momento ali de curar a sogra de Pedro e tudo mais, e ele, de noite, ele se reclui, na verdade, de manhãzinha, ele vai orar, né, solitário, e os discípulos estão desesperados procurando ele, porque todo mundo na cidade está querendo ver Jesus. Todo mundo está querendo ter de novo aquela tarde de avivamento que eles tiveram ali na porta da casa da sogra de Pedro e tudo mais. E
se eu que sou um plantador de igreja, né, ou plantadores de igreja, se compartilharam comigo que uma coisa que você queria muito, né, quando você está plantando uma igreja, é você realmente atrair a atenção da cidade, né, para a mensagem de Deus. E acho tão interessante o coração de Jesus, a missão, como ele estava focado naquilo que Deus estava falando para ele, que ele decide não voltar para a cidade. Ele fala, olha, nós precisamos ir em todas as vilas e povoados pregando essa mensagem de Deus. Então, ele não volta para aquela cidade necessariamente, mas ele vai pregar nas outras vilas e cidades. Então, esse coração de Jesus, pastor Martin, é um coração que eu procuro ter, né? É um coração que eu quero incentivar cada discípulo aqui, né, de Jesus, cada discipulador aqui a ter, porque no final das contas, Deus não se impressiona com os nossos números, né? Não é isso. Se você está fazendo para impressionar Deus, né? Agora, que é gostoso você ver um mover de Deus, que é gostoso você fazer parte de um mover de Deus, onde você está vendo mais de 1.000 pessoas procurando a Deus e encontrando a Deus, e uma igreja aberta, acolhendo pessoas de forma ativa, né? Que é gostoso você ver 800 pessoas envolvidas no discipulado. Isso é inegável. Isso é muito gostoso, entendeu? E eu quero fazer parte de um mover desse, entendeu? Mas é só nesse sentido, sem deixar isso subir a cabeça, sem deixar isso virar só números. Gente é gente e você tem que cuidar de cada pessoa porque ela é preciosa aos olhos de Deus. Então, nunca perca essa dimensão, sabe? Essa seria a dica. Uau, que especial, pastor. Muito, muito legal. É só você se importar com as pessoas, estar perto das pessoas. Que palavras lindas. Isso é realmente uma bênção. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Jaqueline Dilquim. Ela pergunta simplesmente Zoom. E aí, Jaqueline, vou pedir tua ajuda, ver se a ideia é essa mesmo. É como fazer isso através da distância, através desses momentos agora que a gente está sem a proximidade física, via Zoom, via redes sociais. Eu acho que é nessa linha ali, né? Inclusive, se não for, Jaqueline, me ajuda aí. Mas eu acho que essa é uma pergunta que cabe. O pastor já falou tanto sobre isso, né? A intencionalidade ali, o pastor deu exemplos e tal, mas se tem alguma coisa específica e tal, se o pastor puder nos ajudar. Lógico, lógico. Olha, a gente precisa usar tudo a nosso favor. Nesse momento, né, as mídias sociais, o WhatsApp, o Zoom, o Google Meet têm sido grandes aliados nessa obra de evangelização e discipulado. Então, a gente tem usado, sim, essas mídias sociais, né, para fazer os discipulados, para fazer os acompanhamentos. Toda semana a gente vai se encontrando e a gente deixa, na verdade, muito a critério do discípulo com o discipulador, para entender qual é a melhor forma e qual é uma forma segura para fazer esse discipulado durante um tempo. Às vezes, alguns vão escolher uma forma mista, né? Se você está na mesma cidade, se isso é possível, de você fazer numa dinâmica semanal pela internet e a cada mês você se encontrar para você poder bater um papo, tomar um café juntos, para você poder, ou até fazer um encontro presencial. Então, tem discípulo meu que antes aqui da nossa palestra, acabei de fazer um discipulado presencial. Já fazia um mês que a gente estava fazendo pela internet e hoje a gente falando assim, poxa, a gente está precisando hoje de um encontro presencial, até para conversar sobre coisas mais profundas, né? Então, como foi gostoso ter esse encontro presencial com uma pessoa que eu estou discipulando. Eu contei essa experiência ontem, conto hoje, né? Mas devido a essa situação aí de pandemia, eu tenho um casal que eu estou discipulando que nós estávamos fazendo tudo pela internet. E são aqui de Curitiba também. A gente não tinha tido ainda a oportunidade de se encontrar. Tanto os dois casais preservando os seus pais, né, e tudo mais. E a primeira vez que eu me encontrei com esse casal foi numa situação triste, né? Foi pelo falecimento da moça do casal, né? O falecimento da moça que eu estava discipulando, desse casal que eu estava discipulando junto. E quando a gente se encontrou pela primeira vez, quando eu me encontrei com esse casal pela primeira vez, a gente já parecia que a gente se conhecia há tanto tempo, a gente já estava tão íntimo na amizade, que eu parecia alguém da família, né? Por já estar acompanhando, por já estar cuidando fora do encontro do discipulado, né? Mas também estar caminhando com eles como uma dinâmica de amizade, né? E o online ele só ajudou a gente a ser prático no momento em que a gente não tem essa facilidade do encontro físico. Então, use isso a seu favor. Essa seria a minha palavra, Martin, nesse sentido.
use as mídias sociais para que o reino de Deus avance. É totalmente possível fazer isso. Uau, que legal mesmo, pastor. Bom, queridos, a gente tem esse tempo ainda de perguntas e respostas, então eu queria abrir aqui esse momento. Se você ainda tem alguma dúvida, eu queria que você participasse, que pudesse ser um tempo gostoso aí de você, né, tirar essas dúvidas e às vezes compartilhar um testemunho, né, alguma coisa que possa ser interessante, relevante, né, da gente continuar conversando aqui. Então, eu queria, se você tiver alguma pergunta, eu queria te sugerir para mandar no chat lá. Pastor, um assunto que a gente viu sendo trabalhado ali no chat foi às vezes a gente vê a dificuldade que isso é tão comum, né, da maldade do ser humano, um pouquinho daquilo que o pastor estava falando sobre se importar com as pessoas, a gente ser intencional em estar perto e amar as pessoas, ser parecido com Jesus, né, lá de novo, voltando para a palestra. Mas quando a gente percebe que talvez o coração não está alinhado, não está apaixonado pelas pessoas, né? Como lidar com, às vezes, uma liderança? Porque a gente sabe que aqui na PIB, puxa, a gente é tão privilegiado, né, de ter pessoas que amam pessoas, né? A gente fala isso nos corredores e vê isso acontecendo, mas de repente não é essa a realidade em todos os lugares, né? E como lidar, né, num ambiente que possa ser pesado, assim, ou exigir algo que saia do âmbito discipular, mas que entre num âmbito, assim, que foge à Bíblia, né? Um âmbito de usar as pessoas e tudo mais, e cargos e tal. A gente sabe que isso acontece por aí, né? Essa é a verdade. Então, assim, talvez algumas pessoas que participam daqui se sintam assim, né? Ou passaram por uma realidade assim. E aí fica a pergunta, pastor, como a gente reagir a um ambiente que talvez é nocivo, a um ambiente ou será que quanto que a gente também fomenta isso, né? E quanto que a gente tem de controle sobre isso? Quais são talvez dicas e cercas que a gente possa colocar tanto externas, mas internas também, para a gente evitar essa parte que às vezes possa ser nociva, né? E aí, pastor? Então, Martin, eu diria assim, né? A importância de você, no ambiente que você está envolvido como membro, né? Que você faz parte. Se isso é a realidade no local onde você faz parte, eu acho que é importante você, primeiro, procurar de forma respeitosa, procurar de forma humilde, né? Procurar a liderança e esclarecer as suas dúvidas e poder dizer a forma que você está vendo as coisas. Às vezes, a forma que a gente está vendo pode estar um pouco distorcida, ou realmente pode estar acontecendo aquilo. E se realmente está acontecendo distorção, se você está num ambiente que você está vendo, né, que isso não está de forma saudável, eu diria para você começar a orar, né, para que você possa estar entendendo de Deus se terminou o seu tempo naquela família espiritual, naquele local, porque nós precisamos estar em sintonia com aquele local que nós estamos servindo, né, a família de Deus ali, onde a gente está. E se você não está concordando, né, pode falar de forma sábia, de forma equilibrada, o seu ponto de vista, e não mudou as coisas, aí é um tempo em que você vai entender, né, um local onde você possa servir, né, e sair em paz. Assim, eu acredito isso, né, que você precisa fazer o seu melhor para contribuir naquele local onde você está servindo, né, ser luz, né, se Deus puder te trazer e até às vezes ser alguém que contribui para que as pessoas possam enxergar essa realidade, né? Isso é bênção de Deus, né? Isso é algo que a gente pode. Agora, eu procuraria, se eu estou vendo isso, se eu alertei com todas as formas bíblicas e não fui ouvido, eu procuraria encontrar um local onde eu possa servir a Deus, alinhado com a visão que eu estou entendendo do reino de Deus, né? Graças a Deus eu vejo a nossa igreja lidar com isso de uma forma muito saudável, né? É uma igreja grande, então os números eles podem impressionar, mas eu não vejo essa dinâmica na nossa igreja, sabe, de querer usar pessoas como troféu, né? Como foi aqui no nosso diálogo aqui do chat aqui, eu não vejo isso acontecendo na nossa igreja, né? Eu vejo uma visão de querer servir as pessoas, de querer amar as pessoas,
de querer contribuir para que o reino de Deus avance, com todos os recursos que a gente tem, com tudo que a gente pode. Esse é o coração que eu procuro servir, que eu vejo irmãos, líderes, tanto leigos quanto pastores servindo, né? Todo mundo no mesmo barco, né? Jesus é que tem que ser elevado nisso tudo aqui. A gente não está elevando o nome de ninguém. Então, acho que esse tem que ser o coração, Marte. Uau, que legal, pastorzão, que legal. Bênção demais. Deixa eu te dar mais uma pergunta aqui, pastor, que a gente ainda tem alguns minutinhos, inclusive se você ainda quiser mandar, estou com algumas já aqui, mas manda que a gente tenta aproveitar o pastor Daniel ao máximo aí. Pastor, a pergunta diz aqui, né? O senhor acredita que depois da pandemia, esses recursos, e aí a gente falando, né, sobre toda essa questão de mídias sociais, Instagram, WhatsApp, Zoom e tudo mais, essa forma da gente se relacionar e fazer discipulado e evangelismo. O senhor acredita que depois da pandemia esses recursos vão continuar ativos? Quanto que isso se mantém ou quanto que a gente dá um passo para trás de voltar ao presencial totalmente e esquece? Enfim, como é que funciona isso, pastor? Martin, eu acho que a gente entrou numa era sem volta. Acho, essa é a minha opinião, né? Eu acredito que aquilo que veio inovando e que veio contribuir, a gente não pode voltar se tem coisas relevantes, tem muitos ganhos nesse processo. Agora, com certeza, um grande desafio desse nosso retorno vai ser incentivar pessoas a elas entenderem, né, a importância de estarem conectadas numa igreja local, a reverência, a transmissão da fé para uma nova geração. Uma coisa que a gente está muito preocupado aqui nessa área de discipulado é como que a gente vai discipular a nova geração, né? Como que a gente vai conectar com os nossos filhos e que essa fé que está tão abundante hoje em dia no Brasil, tão forte, como que ela não se perca numa geração? Então, a gente está trabalhando com todas as forças que a gente pode para que a gente possa estar munindo os pais, inspirando, capacitando e para que pessoas possam estar sendo inspiradas também a transmitir uma fé viva para a nova geração. Então, eu acho que não tem retorno, Martin. Eu acho que a gente tem que agregar o que a gente ganhou sem perder o que a gente perdeu, sem perder as coisas que são importantes. Comunhão presencial, ela é importante, né? A reverência, ela é importante, mas vai ser um híbrido, não tem como a gente fugir disso. O online ele vai fazer parte das nossas vidas, mais e mais. Uau, que legal. Vai ser um desafio. Pastor, uma outra pergunta que eu tenho aqui, e aí eu quero já emendar aqui um testemunho que aconteceu, que alguém dizendo aqui, que momento precioso, né? Obrigado pela organização, pela oportunidade de compartilhar sobre o ID, né? Deus continue abençoando muito a igreja, o pastor Daniel explicitamente está sendo abençoado aqui, né? Através dessa oração. Eu queria, outra pergunta aqui, pastor, é o seguinte, me preocupa, essa pergunta da Ana Cristina, me preocupa essa questão do discipulado, e aí tem o batismo e para por aí. O discipulado e mentoria individual, será que a gente, como seria isso na prática? Porque a gente precisa ter a mentoria e o discipulado individual sempre, mas na prática acontece só até o batismo. Como conciliar isso e como tem sido isso aí na PIB? Essa é a pergunta. Excelente pergunta, Ana. A gente está trabalhando aqui, né? Esse ano foi um ano de muitos ganhos nessa compreensão de discipulado na nossa igreja, né? A compreensão de discipulado na nossa igreja, ela era um sinônimo, para a grande maioria, era um sinônimo da preparação para o batismo, o que a gente podia chamar da preparação para o batismo. Então, pouco a pouco, a gente está procurando fortalecer uma visão de que o discipulado ele é um discipulado de vida. Ele não é só uma fase, ele não está estanque numa fase da vida cristã, mas ele engloba toda a vida. Eu preciso continuar sendo discipulado e continuar crescendo como discípulo de Jesus. Isso vai, nesse estágio da vida cristã que eu estou, isso talvez vai tomar mais um ar do que a gente chama de uma mentoria. Por mais que eu ainda goste do nome de discipulado para toda a caminhada. Mas eu tenho pessoas que eu estou caminhando, que estão me ajudando a crescer no meu discipulado cristão, né? Especificamente no meu caso, amigos próximos, né? Pastor Mateus, Pastor Paulo Davi, são pessoas que estão me mentoreando e me discipulando durante esse tempo, né? E que a gente compartilha a vida num nível profundo. Então, todo discípulo de Jesus precisa ter essa caminhada de forma intencional na sua vida. Então, assim, o que a gente está fazendo de forma prática aqui, Ana, para
procurar orientar a nossa igreja, né? Quando você tem uma questão conceitual assim por muito tempo, primeiro que isso toma tempo para mudar. Segundo que você tem que mudar através do exemplo, né? Você tem que mudar através esse novo ciclo de discípulos que chegam na igreja com uma mentalidade nova, sendo acompanhados de uma forma nova e ali procurar ir mudando a mentalidade pouco a pouco. Então, a gente tem incentivado cada discipulador da nossa igreja, quando ele chega no final da preparação para o batismo, a gente está fazendo o mesmo processo também com pessoas que estão buscando a integração da nossa igreja, não por batismo, mas por uma reconciliação com Jesus ou por transferência de uma outra igreja evangélica. A gente está fazendo o mesmo processo de discipulado, um a um ou em pequenos grupos, ajudando essa pessoa a entender esse DNA que a gente quer viver como igreja. E aí, quando termina esse primeiro passo, a pessoa vai fazer a entrevista pastoral aqui na nossa igreja, assim é a dinâmica, vai se batizar, nós incentivamos tanto o discípulo quanto o discipulador a ele continuar esse processo. Entender que talvez isso vai mudar de formato, talvez não vai ser mais semana após semana. Esse discípulo, aqui na nossa estrutura, ele já deve estar ligado numa célula, onde vai ser esse discipulado de vida, onde ele vai ter essa caminhada juntos. E esse discipulado, ele toma uma forma de uma mentoria, de uma caminhada, onde esse discípulo precisa continuar sendo incentivado a crescer na sua vida cristã. Quando eu falei para vocês lá daquele último A, aquela última figura que eu falei, o que a Ana está dizendo é que às vezes a gente para no passo 2, a gente para no passo do acolhimento, mas a gente precisa continuar ajudando essa pessoa a ser aperfeiçoada na sua fé. Então, a gente está procurando fazer essa curva aqui na nossa igreja, inspirar os nossos discípulos e discipuladores a isso, cuidar de pessoas, a multiplicarem esse cuidado. E a gente tem visto bons resultados nesse primeiro ano, tá? De novo, vai tomar tempo, é uma igreja grande, demora para que a gente influencie o todo, tá? Mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu assino embaixo da aí. A Cristina, inclusive, falou: conte comigo aqui, pastor, estamos junto. Amém. Gente, foi um tempo muito especial. Foi um tempo muito especial. Eu queria terminar agora. Deixa eu compartilhar uma tela com você aqui, ó. Peraí. A gente ainda eu queria fazer um print, aí eu vou pedir para você liberar a sua tela daqui a pouco, para a gente, todo mundo dar um joinha e tal, só o vídeo, né, para a gente poder tirar tipo uma foto de todo mundo e tal. Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês aqui, com um link que eu queria. Peraí. Vocês estão vendo a tela? Imagino que sim. Ok, legal. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre esses. A gente tem alguns desafios aqui. E depois que a gente escuta tudo isso, claro, fica no nosso coração um desejo de agir. Eu tenho certeza disso, porque a gente tem o Espírito Santo e ele vai nos movendo a perceber as brechas, né? Onde que, puxa, isso aqui para mim pegou, porque aqui onde eu moro, nessa cidade, nesse lugar, nessa igreja e tal, isso aqui não está acontecendo, ou mesmo que esteja, Deus está me chamando especificamente. E aí, a gente tem alguns desafios. O primeiro deles é o desafio de ser um mobilizador. O que é um mobilizador? Um mobilizador é aquela pessoa que consegue juntar outras pessoas perto de si, aquela pessoa pilhada, sabe? Que consegue agregar pessoas. E com esse grupo maior, com essa capacidade que ela tem, ela consegue fazer muito mais, porque agora já não é mais uma pessoa, mas são vários. E talvez Deus está te chamando para ser um mobilizador. Você sabe, se você tem esse dom, você sabe, puxa, não, eu consigo mobilizar as pessoas e agregar. E aqui na PIB a gente tem o Mobilize. E se você não tem aí na sua igreja e quiser que aconteça o Mobilize na sua igreja, manda um e-mail para nós, mobilize@pibcuritiba.org.br, tá bom? O primeiro desafio é esse. O segundo desafio é ser um mantenedor. A gente sabe que o trabalho missionário precisa ser mantido financeiramente. Essa manutenção financeira, a gente acredita que Deus faz os milagres, que Deus ele dá as provisões, às vezes do nada. Se você já participou de outros missionários, você já provavelmente ouviu
tantas histórias. E aqui agora mesmo, o culto vai ser às 7 horas, eu quero te convidar, inclusive, para ficar e assistir o culto e ouvir dessas histórias. Mas tudo isso acontece porque pessoas como você, em vários lugares do mundo, decidem aceitar o desafio de Deus de serem mantenedores, de ajudar financeiramente a obra continuar acontecendo. Aqui a gente tem várias opções, seja por cartão de crédito, seja por boleto que vai para sua casa, ou por um boleto via e-mail, alguma coisa assim. Bom, outra, eu não sei quem está falando, mas fecha o mic aí só para a gente. Outro desafio que Deus pode estar te fazendo é para ser um vocacionado. Vocacionado é aquele que vai. É aquele que fala assim, pega a mochilinha, né? Pega as trouxas e fala, puxa, eu vou ir, eu quero dar esse próximo passo. Aqui na PIB a gente vai começar um grupo daqui a algumas semanas, um grupo de pessoas que entendem esse chamado e são vocacionadas para irem para o campo. Se você quiser participar de tudo isso, eu vou te deixar esse link aqui embaixo. Claro, os intercessores, todos nós podemos ser tudo. Essa que é a verdade. Agora, intercessores, queridos, eu me entristeço em pensar que talvez alguém possa não querer orar por missões, né? A gente acredita que o nosso papel aqui é irmos, né? E em um momento como esse de pandemia, o evangelho é a maior resposta. Sempre foi, mas agora está tão explícito, né? E por isso, ore por nós, ore para a expansão do reino, ore de maneira específica. Se você quer saber um pouco mais sobre algum desses desafios, se você quer entender um pouco mais, a gente tem uma conversa dessa por Zoom, exatamente como está acontecendo agora. Daqui a pouco, terminando essa nossa conversa aqui, nesse link que está ali, a gente vai ter continuar essa conversa. Se você continua com dúvidas, ou se você quer aceitar esse desafio de ser um mantenedor, um vocacionado, um intercessor, um mobilizador, clique nesse link que está ali, PIB Curitiba, /missionário apelo. Eu acho que se você clicar aí, através da minha apresentação, talvez você consiga acessar. Se não, pega esse nome e coloca lá. Se você está vendo pelo site, participando dessa conversa através do site do missionário, aí tem aí embaixo, né, os links. Olha, se você quiser ser intercessor, mantenedor, vocacionado, mobilizador, enfim, a gente quer te desafiar para isso. Tá bom, queridos? Todo esse material, todas as oficinas, tudo que foi conversado aqui, tanto os materiais visuais, né, essas palestras que foram apresentadas, também o que a gente escutou dos nossos palestrantes, essa palestra mesmo com o pastor Daniel Torres, tudo isso vai estar nesse site ajornada.com.br. Bem simples, bem fácil, é só colocar ajornada.com.br. Ok, queria te convidar para a gente tirar esse print agora, todo mundo, bem legal. E só te lembrando, tá bom? Às 19 horas, daqui a pouquinho, nós temos o nosso culto. Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer um print bem legal? Então, libera a sua câmera aí. Já estou vendo alguns. Rafaela, a Kelly, a Ana. Isso aí. Libera só aí. Se você for no joinha, ó, tem mais gente ali, ó. Janaína, Gilson, Damares, tá sem tela. Márcia, Tatiana, Jaqueline. Dá um joinha aí, gente, para a gente tirar um print bem legal, porque Deus é bom e foi muito gostoso poder participar desse momento. Tá bom, queridos? Posso terminar orando? Foi um privilégio tê-los aqui conosco. Deus é bom, Deus é muito bom. E ali, ó, só a gente é automático bloquear, mas a gente vai desbloqueando aí. E eu queria te convidar a orar com a gente. Tá bom? Deus, muito obrigado, porque é um privilégio a gente estar aqui participando de um movimento tão precioso como esse, Deus. As palavras que a gente escuta são palavras que vêm do teu coração e elas nos movem, Deus, nos tiram do lugar, nos tiram dessa zona, às vezes, que é uma zona parada, uma zona não intencional, uma zona que a gente deixa para a igreja, deixa para outras pessoas, mas não, nós queremos, principalmente agora, num momento como esse de pandemia, sermos intencionais, Deus. Aquilo que a gente aprendeu hoje aqui com o pastor Daniel, que possamos pôr em prática, Deus, e nos aquece o coração sobre esses desafios, Deus. Se o Senhor está nos chamando para ser um intercessor, ou um mantenedor, ou um vocacionado para ir, ou um mobilizador, se o Senhor está nos chamando para uma desses desafios,
Eu sei que o Senhor nos chama, Deus. Nós todos somos chamados, porque é o teu chamado para nós, Deus, nós irmos. Por isso eu peço para que o Senhor esteja confirmando e nos aquecendo o coração. Também nos dê um bom resto de domingo e que possamos, Deus, terminar esse movimento todo daqui a pouco no culto, todos juntos, Deus, te adorando. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, tá bom? Onde você estiver, que você possa ser abençoado por Deus. Nós queremos pedir para que o Espírito Santo cubra a sua casa de provisão, possa te dar força para a gente viver esse desafio, ser intencional e podermos ser luz e bênção nesse momento de pandemia. Amém, queridos? Pastor Daniel Torres, muito obrigado mais uma vez pelo enorme privilégio de a gente poder estar aqui à distância, é claro, mas podermos servir juntos a Deus e a esse movimento todo, tá bom? Obrigado, pastor Daniel. Prazer estar com você, gente. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.